da Rua 7 de Setembro, que é a principal via que nós vamos percorrer. Antigamente, né, a Rua 7 de Setembro ela não vinha até aqui a Praça 15. Essa parte aqui que nós estamos vendo da entrada dela, ela era fechada. No local onde se encontra a abertura dela, existia aqui uma outra capela, uma igreja, que fazia parte do convento do Carmo. Tá? Então o convento do Carmo é essa estrutura branca que nós estamos vendo aí. Tá? Então os frades carmelitas, eles chegam ao Brasil no final do século XVI, vão ocupar essa região com uma pequena construção que aos poucos vai sendo aumentada e vai ganhar esse aspecto no século XVIII. Tá? Então esse grande casarão que hoje faz parte, integra o conjunto do patrimônio histórico e artístico do Rio de Janeiro e que ficou a cargo da Universidade Cândido Mendes, né? Então cedia um dos campos e ela toma conta, né? Integra o patrimônio da Universidade Cândido Mendes, tá? Então nós temos alguns detalhes interessantes para observar. No início, até o século XIX, a gente tem o registro histórico dessa construção que era interligada, ela grudadinha no prédio do convento. Tá? Então essa construção era uma capela dedicada primeiramente a Santo Inácio, era uma capela ligada ao convento, e que posteriormente os carmelitas vão vender para uma outra pessoa. Né? Essa pessoa, lá no século XIX, falecendo, seus descendentes tornam a vender esse templo para uma outra irmandade, que é a Irmandade do Senhor dos Passos. Inclusive tem até uma igreja lá na área do Saara. Em algum momento, esses novos compradores, eles fazem alguma permuta com o governo e o governo então resolve continuar as obras da Rua 7 de Setembro para que ela chegue até o Largo do Carmo, que é justamente essa área da Praça 15. Tá? Então essa igreja ela vai ser demolida. E essa rua, nessa época, a Rua 7 de Setembro ela não tinha esse nome, ela era conhecida como Rua do Cano. Por que Rua do Cano? Porque primeiramente ela foi aberta e não vinha até o Largo do Paço, exatamente por conta dessa construção. E Rua do Cano porque foi construído uma espécie de calha para drenar as águas da Lagoa de Santo Antônio, que ficavam paradas naquela região. Então, lembrando, onde ficava essa Lagoa de Santo Antônio? A Lagoa de Santo Antônio atualmente ficava onde hoje atualmente é o Largo da Carioca. Então aquelas construções no entorno do Largo da Carioca, conforme as pessoas foram ocupando, era muito difícil viver ali com aquela água empoçada. Era pantanosa aquela área. Então foram feitas, na verdade, duas grandes obras para que a água que ficasse aqui da lagoa não ficasse empoçada quando chovesse. Então foi construída uma calha na Rua Uruguaiana, que na época passou a se chamar Rua da Vala, e na Rua 7 de Setembro, uma outra calha, né, um cano feito de pedra e cal para drenar essa água. E, portanto, a rua ficou como Rua do Cano. Tá? Então, em algum momento, como que existia a construção, esse cano, né, essa calha que era para escoar para o mar, as águas ficavam paradas na Lagoa de Santo Antônio, elas chegavam até a igreja, o muro do convento do Carmo, que hoje onde se encontra a Rua do Carmo, né, aqui atrás, nós vamos passar por ela. Então ali tinha uma muralha de divisão do convento. Chegava ali, essa calha, né, esse cano, ele passava por baixo, ele vinha subterrâneo, desaguava no mar. Tá? Posteriormente, com a construção aqui do primeiro chafariz, por dentro dessa calha, que era de escoamento das águas paradas da lagoa, foi colocado um cano para trazer a água. Então existe até alguns estudos na área de saneamento, alguns especialistas tratando sobre saneamento nos tempos antigos do Rio,
no qual o pessoal acredita que muito provavelmente essa água não era potável, porque se ela vinha por dentro de uma vala, bom, o encanamento daquela época não era igual o de hoje, né? Então eu imagino que muito provavelmente a gente não tem como afirmar, né? Isso é só uma projeção. As águas que saíam ali no chafariz, elas não eram tão potáveis assim, porque elas vinham por dentro, né? Passando por dentro dessa calha. Tanto que parte dessa obra, e até da capela, de uma outra capela original que vai dar origem à Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, a gente consegue ver dentro de um sítio arqueológico que se encontra exposto dentro do templo. A gente não vai entrar, porque a entrada nas igrejas faz parte de um outro circuito que a gente vai fazer pelo Vertical Shopping. Então ele não faz parte desse. Então, dentro dessa área que foi revelada após a restauração da igreja, a gente consegue ver como eram os arcos de pedra e como vinham as águas, né? Uma pequena estrutura. Tá? Então, basicamente, essa é o início da formação da Rua 7 de Setembro. Ela, na verdade, ela era uma calha, evoluiu para a Rua do Cano. Dentro dessa calha passou a passar o cano de água, né? Então eram duas estruturas. E só lá no século XIX é que se convencionou derrubar a estrutura que existia aqui para que a rua fosse ligada ao Largo do Carmo. Principalmente porque o Dom Pedro II, ele não conseguia chegar até aqui, ele tinha necessidade de, enfim, circular melhor e chegar até o Largo do Paço sem necessariamente ter que sair pelo palácio, entendeu? Ele queria chegar, por exemplo, até a igreja. A Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, ela foi eleita Capela Real, né? Foi transformada em Capela Real quando Dom João VI chegou ao Brasil, e foi Catedral do Rio de Janeiro até a década de 70. Então, obviamente, a família imperial tinha necessidade, né, de frequentá-la sempre, né, à medida que fosse necessário. Então, Dom Pedro II, ele precisava ir até a capela, mas não queria passar pela praça como os outros, Dom Pedro I e Dom João VI fazia no início da chegada aqui, né? Era feito aquele cortejo, era aberto um tapete vermelho, né? Ligando o paço até a igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, né? E aí as autoridades e as pessoas ilustres passavam por esse tapete. Ele preferiu, na verdade, fazer um trajeto mais exclusivo. E por conta da abertura da Rua 7 de Setembro para o Largo do Paço, possibilitou a construção de um passadiço. Então esse passadiço a gente consegue inclusive ver um vestígio dele. A gente vai avançar um pouquinho.